Olá, sejam muito bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, pela Associação de Beneficência Espírito Consolador, todas as terças-feiras. Vamos estudar, que faz bem para a mente e faz bem para o coração também. Chorar pra quê? Por que sofrer? Você tem muita alegria pra viver, tanta beleza ao seu redor e você nem vê. Vou lhe contar, é bom saber que a felicidade existe em cada ser que se doa e não procura receber. Vou lhe dizer do maior prazer, quem na vida tudo faz por merecer, renuncia todo dia sem sofrer. Chorar pra quê? Por que sofrer? Você tem tanta alegria pra viver, tanta beleza ao seu redor e você nem vê. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a oportunidade feliz que estamos tendo nesta encarnação de conhecer as mensagens que Jesus nos deixou à luz do Espiritismo, entendendo a vida em todas as suas dimensões, entendendo a morte que não é um fim, entendendo as dores, os dissabores aqui da terra, que possamos aprender a valorizar o conhecimento espírita e tudo que nos acrescenta em consciência, que possamos fazer todo o bem que pudermos, que estiver ao nosso alcance, e amar cada dia mais. Que assim seja, Senhor. Então nós vamos aproveitar esses breves momentos de estudos e de reflexões para o nosso proveito íntimo, desenvolvendo a nossa consciência e o controle dos nossos sentimentos, mas também para com todos que nos rodeiam e convivem conosco. Muita paz a todos. Vamos estudar. Olá, nós vamos dar sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras, e hoje vamos ver a lei do trabalho. Na semana passada terminamos a lei da adoração, agora a lei do trabalho, a partir das questões 674. É um capítulo muito interessante. Eu gosto muito porque geralmente a gente brinca dizendo que trabalho é castigo, que trabalho, é sofrimento, mas o trabalho é uma bênção em nossas vidas. E agora, com este isolamento social, em que muitas pessoas não podem trabalhar, não podem sair de casa, estão constatando a importância do trabalho, O homem sendo de carne e osso, o homem tendo um corpo físico, o homem necessita trabalhar. A nossa musculatura precisa estar em desenvolvimento. Quando a pessoa fica acamada, fica doente, a musculatura atrofia, vem outras consequências
graves à saúde por falta de sair da cama. Então fomos feitos para a atividade, né? A atividade física e a atividade intelectual, desenvolvendo o corpo físico e desenvolvendo o espírito. Então o trabalho, longe de ser um castigo, longe de ser uma punição, é uma bênção em nossas vidas, né? O trabalho é uma das leis da natureza, uma das leis de Deus, uma das leis que rege o universo, rege a nossa vida, né? É uma lei natural. É uma necessidade, o trabalho é uma necessidade. Infelizmente, nós criamos, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego aos prazeres da vida material, nós criamos falsas necessidades, de forma que nos obrigamos a trabalhar muito para sustentar esses prazeres e acabamos sofrendo, né, as consequências deste desequilíbrio. O trabalho deveria ser apenas para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. No entanto, a gente quer muitas coisas, a gente quer muitos bens materiais, muitos prazeres, então a gente acaba tendo uma necessidade de trabalhar muito mais do que precisaríamos se nós nos contentássemos com o necessário para a nossa sobrevivência. Então, é neste exagero que nós, né, trabalhamos a mais e às vezes reclamamos, né, do excesso de trabalho. Porém, esse excesso, né, como percebemos, é resultado, né, de falsas necessidades que criamos para nós. Né? Muito bem. O trabalho, ele pode ser de ocupação física, material, braçal, mas pode ser também de ocupação intelectual, né? Nós somos corpo e alma, temos que ocupar o espírito e ocupar o corpo. Então qualquer atividade útil é um trabalho, toda ocupação é um trabalho, toda ocupação é importantíssima. Tinha uma piada, vamos dizer assim, uma brincadeira que se falava antigamente, né, que os órgãos internos do corpo, né, começaram a discutir, né, salientando a sua importância, né? Então o cérebro se dizia o mais importante, o coração, né, dizia, mas se eu não bater ninguém vive, né? E outros órgãos sustentavam a importância até que o intestino parou de funcionar, né? Então todos compreenderam a necessidade do funcionamento de todos os órgãos, inclusive do intestino. E então todo o trabalho é importante. Se nós não tivermos a coleta do lixo nas nossas portas, né, aparentemente, né, um serviço tão simples, outro que está sendo enaltecido pela mídia, coleta seletiva, né, as pessoas que fazem o recolhimento de lixos recicláveis, fazem um trabalho muito importante para a natureza, para a conservação do nosso planeta. Então, todo o trabalho é muito importante, todo trabalho útil é importante. Na nossa cultura brasileira, na nossa colonização, né, o trabalho era coisa de escravo, era coisa de pobre, então ficou essa ideia equivocada que trabalho é uma coisa ruim, mas na verdade o trabalho é algo muito nobre. Nós estávamos fazendo um passeio, eu e a Andréia, em Nova York, e estávamos num barco, né, rodeando a ilha de Manhattan, e com um guia turístico, e ele disse que passávamos debaixo de uma ponte, a ponte tinha sido construída em tal ano, reformada, tal. E dentre as pessoas que estavam sentadas ali, os turistas que estavam sentados no barco, ouvindo o guia fazer as explicações, um falou assim, eu trabalhei na pintura dessa ponte o ano passado. Então um dos guias, um dos turistas, um americano, teria trabalhado, e o guia perguntou, mas você trabalhou pendurado lá? Você ficou pendurado na ponte pintando? Ele falou, sim, fiquei lá pintando a ponte. Então o guia imediatamente pediu que todos dessem uma salva de palmas para aquele trabalhador que tinha feito a pintura de uma ponte. Os americanos vibram com isso, eles respeitam o trabalho por mais simples que aparente ser, não é? E nós aqui temos às vezes essa cultura de achar que quem vive de renda, né, tá melhor
do que quem trabalha. Na verdade, o trabalho é importante, é essencial, né? Desenvolve o corpo, desenvolve a inteligência, né? Como o trabalho desenvolve a inteligência? Eu estou trabalhando aqui em casa, no meu escritório, em home office, e no terreno da frente da minha casa está tendo uma obra. De vez em quando eu ouço um barulho diferente lá e dou uma olhada, né? E fico observando, né? Essa obra começou há pouco tempo e vieram umas máquinas e acertaram o terreno em um dia. Uma máquina terraplanagem acertou o terreno rapidamente, fez uns buracos no chão em um dia. Depois veio uma outra máquina e começou a perfurar, né? Fazer aqueles buracos de agulha que antigamente faziam manualmente, né? E hoje estão concretando ali com um caminhão de concreto usinado. Eu me lembro, antigamente a gente via fazer tudo isso aí no braço, né? Fazer a massa na mão, fazer buraco no chão na mão. Hoje é tudo máquina. Por que a máquina? Porque a inteligência do homem vai se desenvolvendo. Então o homem inventa roldanas, rodas, inventa alavancas para fazer menos força, para trabalhar menos, para cansar menos. Então o trabalho desenvolve a inteligência. O trabalho é muito importante. O homem, porque o trabalho cansa, ele busca pela razão alternativas para que ele faça, né, o mesmo trabalho com menos esforço, né? Hoje no fórum nós fazemos as decisões no computador, naturalmente, e aí já há a opção de fazer decisões em série, né? Então vários processos que vão ter uma mesma decisão, a gente faz uma vez só e lança em todos eles, né? Quer dizer, é algo mais produtivo. Isso é resultado da inteligência, né? Então a inteligência, o trabalho desenvolve, né, a inteligência do homem. Quer dizer, sem o trabalho o homem ficaria, né, sem se desenvolver. E mais, né? Nós falávamos há pouco das doenças de quem fica na cama, né? Que atrofia a musculatura, o pulmão não funciona, precisa fazer fisioterapia, mas diz-se sempre nas palestras, né, muito comum, com certeza já ouviram na casa espírita falar que uma inchada no canto enferruja, né? E é verdade, uma inchada parada ela enferruja. E se ela estiver sendo utilizada, ela é gasta, mas ela não enferruja, né? Então o carro parado descarrega a bateria, né? O pneu racha se não rodar. O ser humano também foi feito para o trabalho. O trabalho, ele tem essa natureza de expiação, de sofrimento, mas ele disciplina as nossas vidas. Ele é uma bênção em nossas vidas. Ele é muito importante, né? Eu me recordo de ter visto no Globo Rural uma vez, um senhor que só tinha um braço e trabalhava na roça. E na hora de carpinar, a gente sabe que uma mão puxa a enxada e a outra faz a alavanca, né? Com uma mão só não tem como. Então ele amarrava uma corda na cintura e ele encaixava o cabo da enxada nessa corda, como se fosse a mão segurando, né? Então essa corda na cintura, segurando um cabo, e com a outra mão ele carpinava normalmente. Na hora de usar a carriola, ele tinha uma cordinha que ele pendurava no ombro, que engatava num braço da carriola, e a outra mão, né, a única que ele tinha, empurrava a carriola. Trabalhava normalmente, através da inteligência foi desenvolvendo esses recursos para trabalhar, né? E trabalhava. Então olha só que bênção que é o trabalho, né? Propicia o desenvolvimento físico e intelectual, né? E também, na verdade, quando a gente trabalha, a gente se submete a essa expiação, a gente, né, renuncia. Quando você está trabalhando, você não está dormindo, você não está gozando a vida. Isso é importantíssimo para o crescimento espiritual, né? A gente tem que renunciar aos prazeres, né? E o trabalho é uma das ferramentas para isso. Isso nos faz, né, evoluir. Na natureza até os animais trabalham, né? Os animais caçam, os animais constroem suas casas, seus ninhos, né? O trabalho dos animais é mais limitado às suas necessidades de sobrevivência, é mais uma questão de instinto, né? Mais instinto e menos inteligência, mas também, né, se ele não correr,
atrás da sua caça, ele não come. Então é importante o trabalho também, né, na vida dos animais. O trabalho é realmente uma bênção. E nos mundos mais evoluídos, como será o trabalho? Compatível com a condição mais evoluída do homem, não é? Então, quanto menos materializado o mundo, menos materializado o trabalho, né? Vamos imaginar há 100 anos atrás, quando a Terra ela ainda vivia muito da agricultura, o trabalho era mais braçal, menos mecanizado, né? Aí em 100 anos nós evoluímos, a tecnologia evoluiu e o trabalho, né, evoluiu muito, né? Nos anos 90 nós recebemos uma visita de um inglês em casa. Ele veio algumas vezes passear em casa, era um senhor já de idade, e eu me lembro dele ter comprado uma enxada, né, para levar para a Inglaterra, para mostrar, porque lá já não usavam mais enxada, já era tudo já era mecanizado, né? E ele viu aqui enxada, achou muito interessante, né, uma coisa que ele não via há muito tempo, então ele quis comprar e levou na mala uma enxada. 1990, 30 anos atrás, né? Então, hoje no campo ainda se usa enxada, mas a tecnologia já chegou, né? Então, conforme vamos evoluindo, nós vamos diminuindo os trabalhos braçais, né? No passado, né, quando prevalecia a vida mais rural, né, se rachava a lenha para fazer o fogo, o fogão a lenha, né, fervia água, matava o frango, né? Hoje nós apertamos o botão no micro-ondas, então isso é sinal de progresso, de evolução, significa menos trabalho braçal. Então nos mundos mais evoluídos vai ser mais evoluído, né? Menos físico, né? Então quanto mais atrasado um mundo, mais materializado, mais físico, né? Muito bem. Na questão 679, né, faz-se uma pergunta muito interessante, né? O homem que possui bens materiais, riquezas, rendas, que lhe propiciam a sobrevivência, ele não precisa trabalhar? Será que ele pode ficar deitado em berço esplêndido, vendo televisão em casa, dormindo o dia inteiro? Poder até pode, mas não lhe convém, lembrando, né, que tudo posso, mas nem tudo me convém. Se ele não movimentar a musculatura atrofia, a inteligência não se desenvolve, né? Então, embora ele não precise de um trabalho que lhe dê uma renda, ele tem o dever de se movimentar, de fazer algo útil para a sociedade, né? Aliás, quando as pessoas se aposentam e já não trabalham mais pela sobrevivência, é importante que tenham atividades, né? Atividades, né, que preencham o tempo, que não permitem que a pessoa caia em depressão, né? E de preferência atividades úteis que ajudem alguém, ajude a sociedade, e essa pessoa que já não precisa mais trabalhar, posto que é aposentada, ela se mantenha lúcida, se mantenha viva, se mantenha consciente, se mantenha ativa, né? Então, o trabalho tem essa função muito importante, né? A pessoa não pode, né, se integrar. Aliás, a cabeça tem que estar sempre funcionando, né? Então, pessoas de idade que têm atividades, cuidam da sua casa, cuidam dos seus afazeres, né? Frequenta a casa espírita, estuda, leem livros, essas pessoas tendem a alongar a sua lucidez, né? O seu discernimento. Aquelas que se entregam, se acomodam, né? É como uma enxada no canto da casa que vai acabar enferrujando, né? E homens que não se adaptam a trabalho nenhum, é a questão 680, né? Há homens que são incapazes para o trabalho, né? Que não se adaptam a nada, não, isso não existe, né? Não há ninguém que não possa fazer nada, talvez a pessoa esteja na função errada, mas todos podemos trabalhar, todo ser humano pode fazer alguma coisa, né? Todo mundo não só pode, mas deve, né, buscar uma atividade útil, né, uma atividade, né, que seja importante para preencher o tempo e produzir algo de bom também. Também não adianta ficar fazendo coisas que não levam a nada, né?
Há muitas casas espíritas que têm atividade assistencial. Então a pessoa pode ter uma atividade que lhe seja extremamente prazerosa, uma atividade que lhe dê um retorno emocional, espiritual válido, né? E ainda está ajudando as pessoas, né? Então isso é uma atividade, é um trabalho, né? É algo útil para todos nós, né? Na questão 681, fala-se o seguinte: a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar pelos pais. Nós já estamos falando agora de pessoas que chegaram numa faixa etária, que já não podem trabalhar, né? Hoje, graças a Deus, as pessoas estão compreendendo a necessidade de uma previdência. No passado, isso não estava muito claro, né? Hoje as pessoas já entendem. Então é importante que as pessoas contribuam para o sistema para que um dia tenham, né, uma aposentadoria. Mas ainda há muitas pessoas que não têm, que não contribuíram, que viveram à margem da legislação por um problema, por uma dificuldade ou outra, né? No passado não tínhamos esses esclarecimentos como temos hoje, né? Então o filho deve, né, trabalhar pelo pai, para sustentar o pai, assim como um pai, num momento da vida, cuidou do filho, né? É a lei da solidariedade. Agora, se o idoso não tiver um filho que possa cuidar do pai, então é dever da sociedade. É dever da sociedade. Está na questão 681, né? E diz mais que Deus colocou o amor paternal, o amor filial entre os homens, que é exatamente para que os pais cuidem dos filhos quando pequenos e os filhos cuidem dos pais quando os pais forem idosos, né? Por isso Deus colocou o amor. Na questão 682, vamos falar do limite do trabalho e do repouso, né? Isso aqui também é muito interessante, né? O repouso é muito importante, porque, né, senão fadiga a musculatura, o cérebro que a pessoa estiver exercitando. Tem um momento em que precisa ter um repouso, uma mudança de atividade, né? Agora, repouso não é necessariamente inércia, né? Eu costumo dizer que repouso é mudança de atividade. E sempre cito o mesmo exemplo, né? A gente fala assim: eu vou descansar, eu vou ver televisão. Tá bom. Há muito tempo atrás eu vi um crítico de cinema, o Rubens Evaldo Filho, falar o seguinte, que ele via, né, filmes o dia inteiro. E ele via, às vezes, 2 ou 3 filmes ao mesmo tempo. Ele tinha que escrever, criticar os filmes, falar sobre os filmes. Então, ele colocava um filme musical, um outro filme que não precisava pôr muita atenção, e o outro que exigia um pouco mais de atenção dele, para ele poder ver 2 ou 3 filmes ao mesmo tempo, e via filme o dia inteiro. Já pensou? Ver 8 horas de filme, 2 horas cada filme, 4 vezes 3, 12 filmes no dia. Aí no final do expediente ele vai para casa descansar. Com certeza ele não vai ver televisão, né? Então descansar é mudar de atividade, né? Não é necessariamente inércia, mas nós precisamos do repouso para o refazimento das nossas forças, né? Mas a pessoa tem uma atividade muito intensa, uma atividade física, uma atividade cansativa durante o dia todo, aí à noite vai na casa espírita, estuda, assiste uma palestra, toma um passe, convive com os confrades da casa espírita, né? Coisa que nós não estamos podendo fazer nesse momento de isolamento, mas isso é passageiro, né? Então é isso é o repouso, né? Isso é que é a mudança da atividade. Não é necessariamente, né, ficar em casa vendo novela, né? Embora alguém possa ver novela, não vejam na minha fala uma crítica, né? Estou apenas esclarecendo que descansar é mudar de atividade, né? E o limite do trabalho? Qual é o limite do trabalho? Está aqui na questão 683. O limite do trabalho é o limite das forças. Olha, essa é uma questão forte, hein? O limite do trabalho é o limite das forças. Às vezes a gente tem uma dó de nós, né? No meio do caminho a gente já está desistindo, né? Mas nós devemos se esforçar para ir até o fim, cumprir com as nossas obrigações, fazer o que a gente tem que fazer, né?
E a doutrina espírita nos dá essa consciência, essa responsabilidade. Nem sempre o nosso chefe, nosso patrão está próximo, fiscalizando, mas nós temos um dever de consciência, de responsabilidade, de fazer a coisa certa. Porque temos que fazer, não é porque tem alguém olhando, porque tem alguém vigiando ou tomando conta de nós. Nós temos que fazer o certo, né? Porque somos seres humanos, espíritos em evolução, buscando a perfeição, e para isso temos que fazer a coisa correta, né? Estejamos ou não sendo vigiados. Aliás, nós estamos vivendo agora essa época de isolamento, uma experiência nova de home office, né? Muitas pessoas estão trabalhando em casa, sem a fiscalização direta dos chefes, dos supervisores, né? E isso então é um chamamento da responsabilidade. As pessoas vão fazer o que tem que fazer porque sabem que devem fazer, não porque tem alguém olhando, vigiando, tomando conta, né? Muito bem, e aquelas criaturas que abusam da autoridade para impor um trabalho excessivamente, né, sobrecarregado, um trabalho excessivo, né, muitas horas, aos seus subalternos, né? O texto fala que isso é uma das piores ações, né? Nós temos que respeitar o trabalhador, né? Temos que respeitar os limites das forças do trabalhador, reconhecer a importância do trabalho, né? Então, mas esse é um texto que tem mais de 100 anos, né? 150 anos, e hoje a legislação trabalhista já é rigorosa, mas nós temos que respeitar, né, o trabalhador, né? Temos que permitir que ele tenha condições de trabalhar com dignidade, com segurança. Nessa época de coronavírus, né, com condições de higiene também para não se contaminar, para não ficar doente, né? A André está lembrando a importância de ter pausas para a recuperação, né? Então, durante o trabalho, uns minutos de respiro, né? Um café, isso faz parte, né? Isso é importante e isso permite até uma maior produtividade. Senão a pessoa cansa, se estressa e não produz nada, né? Então não podemos abusar, né? Muito bem. E na velhice, o homem tem direito ao repouso? Sim, né? Segundo as suas forças, né? Dura a gente saber o que é velhice hoje, né? Quando eu era criança, uma pessoa de 50 anos de idade era um velho, né? E a gente achava que a pessoa já estava morrendo, 50 anos de idade, né? Hoje as pessoas estão vivendo o dobro disso, né? Com saúde, né? Com disposição, graças ao progresso da ciência médica, a melhora da alimentação, né? Da higiene, da água canalizada, do esgoto, certas coisas que nós aprendemos, né? Estão refletindo na nossa qualidade de vida, né? E na nossa longevidade, né? Então, a velhice, que já foi aos 60 anos, o idoso, agora já é aos 80, né? Ela autoriza a pessoa a ter o seu repouso, sim, né? Então a pessoa não está obrigada a trabalhar, né, além das suas forças. Chega um momento em que não é mais possível, né? Mas, como nós salientávamos, né, para que a pessoa chegue nesta idade, ela tem que ser uma pessoa laboriosa, né? Porque a atividade que propicia o progresso e a longevidade, né? A pessoa é muito inerte, ela não cuida da sua saúde, não prolonga a sua existência, né? Então, embora não tenha obrigação de trabalhar, né, como jovem, é bom que tenha alguma atividade, que faça alguma coisa, né? Mas nós temos idosos hoje que fazem as suas refeições, que vão ao mercado, né? Que vão à casa espírita, estão sempre em atividade, e isso é muito importante, né? Para que eles se mantenham ativos, né? Então a atividade, o trabalho, né, é que propicia que a pessoa chegue a essa idade avançada, né? Mas, se o idoso não reunir forças, o mais forte deve trabalhar pelo mais fraco, diz o texto, né? Então, o filho, o parente, né, tem o dever de trabalhar pelo idoso que não reúne mais condições de prover a própria subsistência, né? E ajudar, se em um determinado momento, né, ele estiver com limitação de movimentos, então o idoso conta com o mais jovem, assim como houve um momento que aquele idoso cuidou do mais jovem, né? Isso faz parte, né,
E tem nome, né? O texto diz que chama caridade, né? Então, graças a essas situações que a vida nos oferece, né, nós vamos praticando a lei do amor, a lei de Deus e a lei da caridade. Então, tudo isso é recurso, é instrumento, é ferramenta que Deus coloca em nossa vida para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, é este o capítulo de hoje que trata da lei do trabalho, né? Então, o capítulo enfatiza a importância de nós termos atividades, né? Termos atividades úteis, né? Que a gente faça algo de bom para nós mesmos, né? E trabalhar, agora que nós estamos isolados, a gente percebe, trabalhar convivendo com outras pessoas nos propicia crescer em outros sentidos também, porque a gente, né, não é o centro do universo, temos que renunciar, temos que dividir, temos que compartilhar. Então a convivência no trabalho também permite o crescimento neste sentido. Olha só que bênção que é o trabalho, né? Então nós vamos dedicar o estudo de hoje, né, para aquelas criaturas que têm algum problema de saúde, alguma limitação e não podem trabalhar, né? Pedir que Deus as abençoe, que seus familiares cuidem, que seus familiares, amigos, as pessoas mais próximas cuidem dessas pessoas para que elas tenham uma velhice, né, com um pouco mais de dignidade. Na semana que vem vamos tratar da lei de reprodução, né? Então todas as terças-feiras no Centro Espírita, na Sociedade Espírito Consolador, continuamos estudando o Livro dos Espíritos. Até a próxima.